Explica essa história da Marfrig aí direitinho, cara. O que aconteceu lá atrás? Vocês recomendaram um short na empresa e a empresa levou a mal. Puta, teve assim, como o Felipe falou, né? 90% da análise foi estritamente técnica, tanto, cara, professores de contabilidade ligavam pra gente pra conversar e falaram, cara, isso aqui é assim, tá certo pra caralho, não tô conseguindo. E a empresa depois ela foi obrigada a republicar balanços, né, por inadequação às regras do IFRS ali, que na época era uma novidade, né? E todos os diretores multados por conta disso na multa máxima da CVM na época, né? Ou seja, foi um dos grandes casos de research da história do mercado de capitais brasileiro, esse caso da Marfrig. O que foi a cagada ali, né? E eu, cara, não gosto de falar dos outros, mas é como aconteceu, né? De fato, o Felipe tá aqui, também pode me corrigir. Teve uma peça, né? Que é um negócio que a gente recrimina mesmo, que foi um argumento ad hominem do Marcos. Ele decidiu escrever uma carta na época, o diretor de RI da Marfrig, e aí com ataques pessoais, né? Putz, e aí, assim, manchou, né? Porque você tinha todo aquele trabalho técnico ali, que a gente virava à noite, lendo balanço, fazendo conta, etc., e o mercado olhou para aquela carta e falou assim, putz, isso aqui é sério ou não? Até ontem eu achei que tava sério pra caralho. E agora não tem nada a ver, entendeu? E aquilo ali atrapalhou muito a gente na época, né? E a gente continuou publicando e tal, e no fim da história acho que o net foi bem positivo. Mas sofreu, né? Mas sofreu muito ali naquela carta. E só para completar, e o Marfrig se aproveitou disso também, né? Porque tentou transformar numa questão pessoal do Marcos com o Ricardo Florenzi. E quando não tinha nada a ver. E foi tentando levar para esse lado, como uma tentativa desesperada de se defender, né? Como o IRB inventou que o Buffett estava comprando as ações. É um nível de... As pessoas ficam loucas a certo ponto de fazer loucuras, né? Para defender o indefensável, né? Então foi um pouco isso. Deixa eu trazer uma pergunta sobre Marfrig, porque veio de uma... Tem uma audiência aí... não estou vendo o chat, não. Isso aqui veio do WhatsApp, antes mesmo do programa. Porque o chefe de análise da XP, Fernando Ferreira, na época, ele era analista do setor num banco gringo. Aí quando ele falou que vocês iam estar no programa, quando ele viu que vocês iam estar no programa, ele falou, deixa eu mandar uma pergunta para eles, já que a gente falou de Marfrig, encaixou. Que ele acompanhava bem de perto a empresa, e ele quer saber se passado todo esse, 10 anos depois, né, se vocês ainda são céticos com o setor, ou até com a própria empresa, ou isso é algo que, águas passadas, isso aí ficou lá para trás em 2011, e hoje vocês acompanham a empresa, e até se tem alguma opinião sobre ela. Putz, mudou muito com a gestão do Sérgio Rial ali, né? Foi bem transformador ali e tal, e acho que pra carreira dele foi ótimo também, né? Deu um salto ali depois. Então, cara, de certa forma, assim, a gente tem já um viés meio cético em relação ao setor, é muito cíclico, né? E assim, parece ser melhor pro bondholder do que pro acionista, sabe? Então, tem que ter uma simetria muito boa para se posicionar ali. Agora, para ser sincero, eu também meio que perdi o interesse, assim, não é um setor que eu acompanhe. Assim, a gente tem um tempo limitado ali, né? Uma energia limitada, por mais que tenha 40 pessoas na equipe de análise, você tem que escolher muito bem o que você quer estudar, né? Então, ali para mim, não... Tem um complemento? Não, coisa rápida, eu concordo, eu adicionaria duas coisas, né? Eu sei o que o Marcos Molina fez conosco na época. E eu gosto muito do Charlie Munger, da frase que não há negócio bom com pessoa ruim. Então teria, não quer dizer que eu não compraria a ação em hipótese alguma, mas eu só compraria muito descontada. Né? Me lembro, a história ela se repete de algum modo, né? Das puchetas pela Umuarama, né? Uma piada, inclusive, tinha que ajustar, fica até de dica, né? Tem que ajustar o relógio no horário de verão, porque a puxada tem que acontecer mais perto das 6 agora e não das 5. Né? Então era ridículo o que acontecia na época. E o segundo, a razão que ontem mesmo conversei com um grande pecuarista brasileiro, e ele falou assim, olha, essa questão da China vai pegar bastante no quarto tri. Então talvez o terceiro tri tenha um pouco de cheiro de pico de ciclo. Então ele mesmo, esse cara mesmo estava short em Marfrig. Mas hoje assim, acompanho muito a distância, acho que a melhor empresa do setor é o Minerva,
E se fosse para comprar, compraria Minerva. Acho que eu tô mal informado, eu não lembro da história exatamente do que tinha de errado na Marfrig ali. E chegou um comentário bem legal, depois eu jogo essa aí, mas fala... Tá. Putz, cara, era bem contábil, assim, tinha várias linhas, tipo, você fazia conta de estoque, contabilização de estoque, né? Isso era um ponto crítico ali. Não fechava direito, sabe? O quanto vendeu, o quanto exportou, mas era bem contábil mesmo a questão e acho, não sei, né? Mas como o IFRS, ele trouxe uma série de atualizações ali sobre as formas que você contabiliza estoque, ou mesmo alguns tipos de ativo ali, né? Diferimento, depreciação e tal. Talvez por um erro, deliberado ou não sei. A empresa ficou meio desequilibrada ali. Números errados, então. O Roberto Indec está acompanhando aqui o episódio, ele até falou, comenta aí com eles que na reunião com a Marfrig tinha até segurança atrás dos membros empíricos na sala de reunião. É verdade isso aí? É verdade. Cara. É verdade. Mas era para proteger vocês ou só para assustar? Não, os caras seguiam a gente, eles ficavam seguindo a gente ia pegar água, os caras seguiam a gente, assim. Foi um vexatório, assim. É difícil você fazer um research independente, cara, não é um negócio tão simples assim. O pior é que não faz nem tanto tempo assim, né? A gente vem um pessoal mais velho aqui e conta umas histórias de faroeste, né? E isso aí nem faz tanto tempo, né? Foi século XXI já. Sim. Levaram na reunião APMEC toda 4 diretores da KPMG, que era auditoria para validar o balanço. Imagina se a KPMG erraria, né? Deixaria passar uma coisa dessa e tal. E tá aí, né? Tá aí. E é engraçado também como a mordaça, né? Porque o Gustavo Wigman, na época, que era um super analista, um dos melhores do setor, depois foi para a Tarpon... ele também era bem crítico à contabilidade de Marfrig, não deixaram ele publicar. Então, às vezes a pessoa que está de fora, ela tem essa sensação de que assim, mas só esses caras estão falando, mas a conversa do corredor, às vezes o mercado inteiro está comentando daquilo. Então, mas infelizmente, cabe ao research independente passar o recado. E aí as pessoas atacam o mensageiro, né? E não a mensagem.